Olá, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Olha, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso capítulo, tá certo? Que a gente viu, que iniciou na semana passada, tá bom? E a gente vai conhecer algumas características de outros povos. A gente aprendeu sobre os indígenas, né? A gente viu a importância deles, a preservação que eles tinham com a terra. Eu mostrei, inclusive, para vocês, né, na aula passada, na live que a gente viu, né, o TikToker, né, de uma garota de uma tribo indígena aqui no Brasil, lá do norte, e a gente viu, né, teve o prazer de observar, né, como era o dia a dia dela, como é que ela realizava, as pinturas que ela fazia no rosto. E hoje a gente vai dar continuidade a esse capítulo, conhecendo outras tribos tradicionais no nosso país. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, a gente vai entender o que são comunidades tradicionais. Acompanha aí contigo o livro. O que são comunidades tradicionais? Quando a gente ouve alguma coisa tradicional, a palavra tradicional ela se refere a algo que é mais antigo, a algo que não é tão moderno. Então, uma comunidade tradicional, gente, são grupos que ocupam territórios, tá certo? Determinados territórios no Brasil e usam seus recursos naturais como condição para a sua organização natural. Então, esses grupos tradicionais, essas comunidades, são pessoas que vivem em uma determinada parte do país e que utilizam recursos da natureza para se organizar no ambiente onde elas vivem. Hoje a gente vai conhecer 3 grupos tradicionais aqui do nosso país. Olha aqui, eu trouxe essa imagem, gente, para vocês verem, né, uma criança indígena abraçando uma árvore. Mais uma vez a gente reflete, né, sobre a preservação que os povos indígenas têm com a natureza, o cuidado que eles têm com a natureza, eles retiram da natureza, mas não retiram de forma predatória, né? Então essa foto aqui ela já diz muita coisa, né, sobre o amor à natureza, né? Até porque é da natureza que elas retiram tudo o que precisam. Se a gente tivesse mais essa consciência, nossa, eu preciso do meio ambiente, eu preciso da natureza, talvez a gente não desgastasse tanto o meio ambiente. Aqui mais uma vez outra fotografia, né, gente? Uma mãe, né, utilizando recursos da natureza para fazer artesanato com o filhinho dela, né? Vamos lá. As comunidades tradicionais são formadas por muitos grupos que há gerações vivem em um ambiente natural. Elas possuem cultura própria e seus conhecimentos e práticas são transmitidos para as novas gerações. Então, como é que vive uma sociedade, uma comunidade tradicional? Vive dessa forma que eu acabei de ler, né? Eles vivem com recursos da natureza, tá bom? Eles possuem uma cultura própria, eles também... As práticas que eles exercem são passadas de geração para geração, tá certo? Então a gente vai conhecer alguns. Deixa eu só continuar. Gente, uma característica dessas comunidades, gente, é que eu já falei, eles retiram da natureza de forma sustentável. É errado a gente cortar uma árvore para fazer um móvel? É errado a gente cortar uma árvore para fazer papel? É errado a gente utilizar água para produzir energia? Não. O problema é que nós estamos retirando de uma forma predatória, de uma forma inconsciente, tá certo? Então a gente pode retirar, contanto que a gente cuide, contanto que a gente dê um jeito de plantar novamente, para que os recursos naturais não sejam danificados. Então, o que eles fazem no meio ambiente causam baixo impacto ambiental, pois desenvolvem suas atividades domésticas de modo que a natureza possa se renovar. Uma técnica, por exemplo, que eles utilizam, gente, é a técnica de... É uma técnica, gente, em que eles deixam a terra descansando por um tempo, eles dividem a terra, vou plantar aqui agora. Depois, eles deixam essa terra descansando e já vão plantar em outra. Enquanto aquela está descansando, ele está semeando em outra. Isso faz com que o solo descanse e ele não venha ficar improdutivo, tá certo? E isso, aqui na cidade, a gente vê que pessoas não fazem isso. Desgastam o meio ambiente de forma predatória. Vamos lá conhecer. O primeiro grupo que a gente vai conhecer é os pantaneiros. Gente, para quem não sabe, o Pantanal, gente, tá certo, ele é um bioma brasileiro, ok? O Pantanal ele fica localizado entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul.
Eu vou deixar uma imagem para vocês saberem mais ou menos. E é uma região que chega um período que ela fica toda alagada, tá certo? E as comunidades, eles têm forte influência indígena. Até essas comunidades, pronto, aonde fica o Pantanal aqui no Brasil é uma parte que tem muito grupo indígena. E os pantaneiros, eles são pessoas que tiveram influência em sua cultura, uma influência indígena. Olha aqui, gente, isso é uma foto aqui dos pantaneiros, tá certo? Olha aqui, percebe, né? Eles estão no rio, as meninas aqui sentadas em canoas, né? Uma característica dos indígenas. As casas, olha aqui, ó, construída com recursos da natureza, outra característica dos povos indígenas. Os rios são de grande importância para as atividades econômicas. Os pantaneiros, eles utilizam muito a água dos rios para produzir, né, para as suas diversas atividades, para as suas diferentes atividades. Vou passar aqui. Olha aqui, ó, tá vendo? Um pantaneiro. Esse período, gente, é um período que está tudo alagado, né? Mas eles utilizam bastante a água do rio para realizar diferentes atividades, seja de pesca, enfim. Outra aqui, tá vendo? Com a família. As principais atividades econômicas são a pesca, o transporte fluvial e a criação de gado bovino, tá bom? Essas são as principais atividades desenvolvidas pelos pantaneiros, tá certo? Eles realizam essas atividades, já que eles vivem numa parte onde tem o Pantanal, né? Rio, então eles se aproveitam bastante. Olha aqui, gente. Pantaneiros trabalhando em fazenda de gado em Poconé, Mato Grosso. Isso aqui está no livro de vocês, eu peguei. Vamos lá. Outro tipo de comunidade que tem aqui no país são as quebradeiras de babaçu, tá certo? De coco babaçu. Gente, aonde é que vive essa comunidade? Em estados como Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, encontram-se mulheres que vivem do extrativismo do babaçu, uma madeira brasileira, uma palmeira, desculpa, brasileira. Vou mostrar aqui para vocês uma foto para quem não conhece o que é babaçu, é isso aqui, ó. Então tem mulheres aqui no Brasil que utilizam, que elas são chamadas de quebradeiras de babaçu, elas moram nessa região que eu falei aqui para vocês, Tocantins, Pará, e vivem disso. É uma comunidade que vive disso. Vamos ver umas características delas? Da palmeira, o que é que elas fazem? Elas simplesmente quebram? Para que elas quebram? Gente, elas quebram, gente, para fazer diversas coisas, tá certo? Tem farinha de babaçu, não sei se vocês já ouviram falar, artesanato, tá certo? E telhados, casca do coco é utilizada como carvão, da castanha produz-se óleo, farinha, sabão e leite. Veja como o babaçu é importante, gente. Então elas retiram da natureza e de lá elas retiram o sustento delas. Veja que legal, né? Trouxe aqui alguns produtos. Olha aqui, quebradeira de coco babaçu no povoado de Soledade, em Caxias, lá no Maranhão. Veja aí, essa foto foi tirada em 2014, né? Ela aqui utilizando um recurso, basicamente, se vocês já quebraram castanha, né? Quando assa a castanha, que ela fica toda lá preta, toda escura, a gente pega um pau, quebra para pegar o fruto dentro, né? Então, não é muito diferente aqui não. Olha aqui, criança vendo a mãe, né? Gente, isso aqui é um artesanato que foi feito com babaçu. Veja que legal, né? Veja, interessante, né? A mulher, como ela pegou algo da natureza e transformou numa obra de arte. Farinha de babaçu. Outros povos, gente, são os caiçaras. E os caiçaras vivem onde? Os caiçaras, gente, eles vivem no litoral, tá certo? No litoral do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro. E a principal atividade econômica dos caiçaras é a pesca. Como eles vivem no litoral, né, a atividade que mais vai ser desenvolvida onde eles moram. O livro de vocês traz alguma foto? Olha aqui, caiçaras pescando em Pariti, lá no Rio de Janeiro. Veja só, eles sobrevivem disso. A pesca da tainha é uma atividade importante. Um momento que todos trabalham conjuntamente, dividem
dividem os pescadores entre os membros da comunidade. Então, gente, é uma atividade muito bacana que eles fazem com muito gosto, porque é de lá que eles tiram o sustento deles. Olha aqui, eles pescando. Gente, por que é importante a gente aprender sobre essas comunidades tradicionais? Porque são pessoas que são muito importantes na nossa cultura e para a gente entender que existem muitos povos além desse e que o nosso país ele é grande e diverso, tá bom? Então aprendemos hoje sobre 3 povos, os caiçaras, as quebradeiras de Babaçu, tá bom? Nós aprendemos sobre eles e é muito importante a gente sempre falar sobre essas comunidades. Gente, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.